vídeo de hoje é sobre a Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina. Uma elétrica pequena, mas não tão pequena assim, já é importante, né? Ela está num estado muito bacana do Brasil, que é Santa Catarina, e tem um volume de negócio bacana. Tu conhece essa empresa? Já investiu nela? Então, nesse vídeo eu vou fazer a avaliação econômico-financeira completa da Celesc, beleza? E como brinde, lá no final, eu vou comparar os principais indicadores da Celesc com a Copel e com a Cemig. Qual será que é a melhor elétrica? Será que vale a pena investir na Celesc? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like para não esquecer e bora pro vídeo. Então vamos falar um pouquinho de Celesc, pessoal, antes de fazer a avaliação econômico-financeira. A Celesc é uma empresa bem antiga, ok? Foi fundada em 1955, tem capital aberto desde 1973, ok? Trabalha na geração, transmissão e distribuição de energia. Mas o faturamento, pessoal, é praticamente só distribuição, tá? Geração, ela tem sim 12 usinas, produz aí algo em torno de 118 megawatts, mas assim, é muito pouco, tá? Tem algumas operações que ela faz em consórcio com a EDP, ela tem algumas unidades fotovoltaicas, tem algumas usininhas pequenininhas, tá? No geral, todas as usinas que a Celesc faz parte são usinas de pequeno porte, de PCH batendo aí 10, 15, 20 mega no máximo, tá? Usinas de pequeno porte. E esse parque de geração dela não consegue atender nem 3% da sua necessidade de energia para fazer a distribuição, né? Então, Celesc é uma empresa de distribuição e ponto. Não adianta achar que ela é uma empresa de geração. Ela compra energia, né? Ela é protegida aí pelas regras da ANEEL, né? E faz essa distribuição, beleza? Quem controla a empresa é o governo do estado de Santa Catarina, que tem um pouquinho mais de 50% das ações ordinárias. Mas a EDP, aquela mesma que fechou o capital em 2024, detém algo em torno de 30%, 31% das ações ordinárias, né? O legal de investir na Celesc é que ela está no estado de Santa Catarina, que é um estado de crescimento, né? Se você pegar aí os últimos dados de 23 e 24, é um dos estados que mais tem crescido, né? O seu PIB ao longo desses anos, a população está crescendo. Então, ou seja, tem um potencial de crescimento grande aí no futuro, beleza? Privatização, como é que anda essa pauta? Não existe. Não existe essa pauta no governo do estado de Santa Catarina, tá? Inclusive o governador falou que isso está fora de cogitação no momento. E olha que ele é um governador ligado ao PL, beleza? Mas o presidente da própria Celesc já falou que se precisar melhorar, né, mais um pouco a qualidade, vai precisar de dinheiro e talvez a privatização seja um caminho. Em relação ao papel, pessoal, Celesc 3 e 4, a ordinária e a preferencial. A Celesc 3, esquece, não tem liquidez praticamente nenhuma e se você tentar operar esse tipo de papel, a volatilidade vai ser até muito grande. Tem pouco papel, então a volatilidade aumenta. Então é Celesc 4 que tem aí mais ou menos aí uns 250 a 300 mil reais de movimentação por dia e tem uma volatilidade aí na faixa dos 20%, beleza? Paga dividendos, algo em torno de 6, 7%. Eu já fui até acionista da Celesc, peguei uma fase boa aí, a ação estava na faixa dos R$45, hoje está batendo uns R$100. Eu tenho dividendo para receber até hoje. Ela demora a pagar os dividendos, tá? Ela não paga dividendos à vista, não. Ela fala que vai pagar, joga no contas a pagar lá e dá uma barrigada para frente. Mas paga, né? É isso aí, beleza? Vamos fazer a avaliação econômico-financeira da Celesc, então. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Celesc. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços, né? E para isso eu peguei os balanços da empresa aqui de 2020 a 2025, fiz uma reclassificação para conseguir oferir esses três indicadores: capital de giro, necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria. Pessoal, antes de eu falar, né, da avaliação econômico-financeira da empresa, deixa eu explicar aqui um pouquinho da análise dinâmica. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços há mais de 20 anos, né? Precisamente eu comecei a utilizar essa teoria lá pelos idos dos anos 2000, quando eu fiz o meu MBA no IBMEC, famoso IBMEC, e de lá para cá eu me apaixonei com essa teoria. E eu utilizo essa teoria para me ajudar na escolha, né, das minhas ações. Separar as ações boas das ações ruins, ok? O modelo dinâmico ele é muito interessante, ele veio lá da França, né?
pelo Haroldo Vinagre, pelo Michel Fleurier, e ele é consagrado. Ele é muito utilizado em instituições financeiras para conseguir identificar a condição da empresa. Se é uma empresa boa ou se não é. Se ela tem condição de pagar os empréstimos, os papagaios, ou se não tem, né? E ela é muito legal porque ela é binária, né? Ela tem apenas 3 grandes indicadores, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e do saldo de tesouraria. E com esses 3 indicadores você já consegue fazer uma avaliação bacana, né? Bem diferente da análise fundamentalista tradicional, né? Você pega qualquer site de internet aí, Investidor 10, Status Invest, entra numa empresa, entra na própria Celesc, né? Você vai ver lá aproximadamente uns 40, 50 indicadores. E a grande dificuldade é você conseguir fazer um veredito comum, né? Colocar esses indicadores todos no caldeirão, girar a colher lá e falar: essa empresa é boa ou essa empresa é ruim? E essa resposta a análise dinâmica te dá com um nível de acurácia, com um nível de exatidão, de confiabilidade muito grande, beleza? Então bora lá fazer a avaliação econômico-financeira dessa empresa. Pessoal, essa aqui é aquela tabela anterior, beleza? E aqui eu já consigo separar o capital de giro, a necessidade e o saldo de tesouraria ao longo dos anos, né? E o que eu vejo? Eu vejo uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida, grau de risco 2, está aqui na caixinha aqui, coloridinha ao lado do meu vídeo, né? É uma estrutura financeira bem invejável, tá? Capital de giro estimado em 935 milhões de reais, tem necessidade de capital de giro positiva de 700 milhões, mas como o capital de giro ele é maior do que a necessidade de capital de giro, sobra dinheiro, né? E esse dinheiro está no caixa. É uma empresa que a gente percebe que ao longo dos anos, né, sempre teve saldo de tesouraria positivo, e isso é muito importante, né? Apesar de que o saldo de tesouraria nada mais é do que uma consequência das contas de capital de giro e necessidade de capital de giro, tá? A necessidade de capital de giro da empresa, lá pelos dias de 2023, já chegou a ser até negativa, né? Mas nesse ano o capital de giro também era negativo, então isso não é muito bom, né? Mas enfim, a realidade dos últimos 2 anos é de uma empresa que tem uma estrutura financeira legal, beleza? O que acontece, gente? A análise dinâmica de balanços é uma análise fluida, é uma teoria fluida. Eu não me preocupo com um indicador específico em um determinado ano. Eu me preocupo com a tendência, né? Porque as tendências, né, são poderosas, né? Como a análise técnica já nos diz, né? E é por isso que eu peguei esses dados e coloquei no gráfico, para conseguir entender a tendência de cada uma destas variáveis. Vamos lá dar uma olhadinha. Esse aqui é o gráfico, pessoal. A linha vermelha é a necessidade do capital de giro, a linha azul é o capital de giro próprio da empresa, e a linha amarela é o saldo de tesouraria, amarelo, cor do ouro, beleza? E aí, qual que é a situação? Eu percebo que é uma empresa que de 2023, né, teve um ponto de inflexão, na qual o capital de giro estava bem baixinho, né, chegou a ser até negativo, isso é muito ruim, mas a empresa está numa situação bacana agora, o capital de giro próprio ele é superior à necessidade de capital de giro, ok? Se a gente pegar aqui essa linha azul, que é o capital de giro, né, ela está num plano superior à necessidade de capital de giro, e de forma constante ao longo de todos os anos, né? Entre picos e fundos, né? Em 2021 teve um pico, né? Em 2023 teve um fundo, em 2024 e 2025, né? São picos, né? Picos históricos aqui do capital de giro próprio da empresa. Mas isso a gente percebe que é uma empresa que tem uma estrutura bacana e a necessidade de capital de giro ela nunca cruzou, né, o capital de giro próprio. Um ponto de atenção dessa teoria, pessoal, é que a necessidade de capital de giro ela deve ter um crescimento inferior ao crescimento do capital de giro próprio, né? De 24 para 25 a gente começa a observar essa tendência, tá? A necessidade de capital de giro está crescente aqui, tá vendo aqui a inclinação da reta, né? E o capital de giro praticamente andando de lado. Ainda não é uma situação preocupante, mas se essa necessidade de capital de giro cruzar o capital de giro próprio, o que vai acontecer? O saldo de tesouraria vai mergulhar e vai ficar negativo. Aí já começa a demonstrar uma situação que a gente não deseja, que é uma situação de uma empresa que tem problema de liquidez, tá? Pessoal, nós vamos olhar cada um desses indicadores e vamos começar pelo saldo de tesouraria, ok? Bora lá. Em relação ao saldo de tesouraria, pessoal, é importante nós salientarmos que essa conta ela é composta por apenas 3 subcontas, que é o caixa, as aplicações financeiras de curto prazo e os empréstimos e financiamentos de curto prazo, ok? Pessoal, saldo de tesouraria é aquilo que é liquidez imediata, é a mais alta liquidez, tanto no ativo quanto no passivo, beleza?
O que eu faço quando eu abro essa conta? A primeira coisa, eu avalio a característica fluida do saldo, né? E nós vamos perceber que a Celesc sempre teve uma conta positiva, e isso é muito interessante. Teve sim, né, ápices, saldos de contas muito elevados em 2021 e 2024. Agora em 2025 está batendo 240 milhões de reais. Mas, pessoal, é sempre muito prematuro nós avaliarmos uma empresa com base nos balanços trimestrais. É importante deixar fechar o ano para verificar a tendência. É a sazonalidade completa que você coloca para dentro das demonstrações contábeis, tá? Quando a gente pega trimestres, a gente pode deixar alguma coisa para fora, ou algum faturamento, ou algum custo, enfim, isso não é legal. Um estoque superestimado, né? É óbvio que no caso das empresas elétricas, essa questão, essa volatilidade ela é menor, mas ela existe também, beleza? Nós sabemos que no primeiro trimestre é um mês mais fraco, inclusive para empresas de energia, tá? E vamos lá, o que acontece? No caso da Celesc, uma coisa interessante é que o saldo sempre foi positivo, né? E aí, nesse momento, eu tenho que tentar entender. Esse saldo é positivo. Ele vem do capital de giro próprio ou ele vem de empréstimos de curto prazo, né? No caso da Celesc, pessoal, olha aqui. No primeiro trimestre de 2025, ela tinha até um saldo robusto no caixa de 755 milhões de reais. E esse dinheiro era mais do que suficiente para quitar os empréstimos de curto prazo, né, de 512 milhões de reais, e ainda sobraria 240. Então a Celesc tem uma estrutura de capital interessante no curto prazo, é uma empresa líquida, né? E essa liquidez ela vem lá do capital de giro, tá? Ela não vem de empréstimos de curto prazo, e isso é muito bom. Pessoal, as contas do saldo de tesouraria possuem uma característica comum, são contas erráticas. Contas não administráveis, não gerenciáveis, elas são apenas a consequência da gestão das contas operacionais, da necessidade do capital de giro e das contas estratégicas do capital de giro próprio, ok? Então, por isso que daqui nós vamos ver a composição da necessidade de capital de giro. Essas sim são contas mais interessantes. E esse aqui, pessoal, é o indicador necessidade de capital de giro decomposto em suas contas, tá? Pessoal, quando eu avalio a necessidade do capital de giro, a primeira coisa que eu faço é comparar a evolução, o crescimento da receita da empresa com o crescimento da necessidade de capital de giro, né? Mas por que eu faço isso? Por um motivo muito simples, pessoal. A necessidade do capital de giro ela é composta por contas operacionais, beleza? O que é isso? São todas aquelas contas que têm relação, né, têm um nexo causal intrínseco com o faturamento. Então, o que acontece? Para uma empresa, né, quando ela fatura mais, quando ela vende mais, o seu conta a receber aumenta. Oscilações na conta de estoque são mais constantes. Provavelmente ela vai ter que pagar mais para os seus fornecedores, ela vai ter mais obrigações fiscais, ela vai ter mais salários, mais encargos, esse tipo de coisa. Então, a necessidade de capital de giro, pessoal, ela tem uma relação direta com o faturamento, tá? E no caso da Celesc, eu gosto de fazer essa comparação para analisar o indicador, a evolução do indicador, levando em consideração a característica fluida da análise dinâmica de balanços. O que eu vejo? Eu vejo que em 2020 o faturamento da empresa estava em 8,8 bilhão de reais, em 2024 10,6. Então, pessoal, a receita aumentou em 20%. Pouquinho, né? Bem pouquinho para esses anos todos, né? É uma empresa que está meio que estagnada, né? Já a necessidade de capital de giro saiu de 235 milhões e bateu os seus 245, né? Aumentou em 4%, né? Então, pessoal, a necessidade de capital de giro está crescendo numa velocidade muito menor do que o crescimento da receita. E isso é muito bom, tá? Nesse momento, você deve estar pensando, Igor, e 2025? Por que você não analisou com base em 2025? O que acontece, pessoal? Existe a questão da sazonalidade. Existe também, né, a nossa querida Celesc, que também, apesar de ser uma empresa elétrica, está sujeita à sazonalidade. Então, você analisar, né, uma empresa com base nos indicadores trimestrais é muito injusto, né? Você pode cometer um erro muito grande. Ele é importante? Demais. Mas não para bater o martelo, para definir a tendência de uma empresa, né? Em qualquer análise. Na análise dinâmica, na análise fundamentalista, enfim, em qualquer análise. Beleza? O que tem de importante aqui mostrar para vocês? Eu já falei
que a necessidade de capital de giro está crescendo num ritmo muito inferior ao aumento da receita, tá? Mas tem um ponto de atenção, pessoal, que é a conta fornecedores, que eu colori aqui de verde, beleza? Lá em 2019, né? A empresa tinha um prazo médio de pagamento de 50 dias, né? O que significa isso? Que ela pagava os seus fornecedores com um prazo médio de 50 dias. Eu calculei lá e só apostei aqui, né? Não é necessário abrir esse número para vocês, tá? Mas eu calculei. Já em 2024, esse prazo médio desceu para 34 dias, né? Então, ou seja, ela diminuiu o prazo de pagamento dos seus fornecedores. E isso é ruim, né? É ruim porque isso aumenta a necessidade de capital de giro. Isso ainda não se manifestou na conta aqui embaixo, né, na globalização, porque tem outras contas que estão financiando, né, essa diminuição do financiamento da conta de fornecedores. Mas é ruim, né? Só para você não ficar nenhuma dúvida, né? Em 2020, a empresa faturou 8,8 bi e a conta de fornecedores era 1,2. Agora, a empresa faturou 10,6 e a conta de fornecedores diminuiu, né? Foi para 990. Então, assim, tá errado, né? O que acontece? Essa conta aqui, ela tinha que estar beirando aqui hoje algo em torno de 1,4, né? Então, a empresa diminuiu o prazo médio de pagamento aos seus fornecedores e isso está impactando na necessidade do capital de giro. Por enquanto, ainda não se manifestou, mas é um ponto de atenção, ok? Então, vamos lá ver o capital de giro. Pessoal, essa é a conta do capital de giro próprio e aqui estão as contas estratégicas, as contas mais legais que existem no balanço patrimonial, tá? São as contas de longo prazo. Essas contas são as contas que a empresa, que a diretoria, que o conselho tem que se atentar, porque é aqui que mora o perigo e é aqui que você quebra uma empresa, né? Beleza? Capital de giro próprio da empresa chegou a estar até negativo lá em 2021, 2022, tá? Agora está positivo na faixa aí dos 800, 900 milhões de reais, beleza? Mas é uma empresa que a gente observa o quê? Que ela está meio moleirona, está meio que parada no tempo, tá? O intangível dela cresceu só em 1,2 bilhão ao longo desses anos, né? E esse dinheiro, esse crescimento, ele foi financiado pelo seu capital social, que teve uma variação também de 1,1 bilhão. Então, uma conta mata a outra, beleza? O que tem de importante aqui? A necessidade de capital de giro, que lá em 2022 ela estava negativa, né, em 320 milhões, né? No ano seguinte ela fica positiva em 850 milhões. Aqui era algo muito ruim, né? Você tem uma necessidade de capital de giro negativo, mas a empresa foi lá e pegou dinheiro emprestado, né? Aqui no longo prazo, é só a gente observar a conta de empréstimos e financiamentos em 2022. Ela saiu de 2,6 bi, bateu 3,7, aí ela deu uma equalizada, vamos dizer, no avião, né? Ele ficou estável, né? Mas, assim, é uma estrutura financeira, qual seria o termo adequado? Eu diria, assim, que pasmacenta, né? Não tem muita emoção, beleza? Mas vamos olhar a conta de endividamento para ver se lá tem alguma emoção. Vamos lá. Pessoal, aqui nesse slide eu calculo o endividamento líquido da empresa, beleza? E é muito simples isso, tá? É só a gente pegar o caixa, as aplicações financeiras que a empresa tem, de curto e de longo prazo, e diminuir dos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. Tem notícia boa aqui? Então vamos lá, vamos por partes. Em primeiro lugar, perfil do endividamento, né? Olha aqui no mouse, tá vendo aqui? Em torno de 90% das dívidas da empresa são de longo prazo. Isso é muito bom porque dá um alívio para a empresa, né? Então isso é muito bom. Um cartãozinho verde aqui para a Cialesc, né? Agora, em relação à dívida líquida, a empresa é endividada? Então, pessoal, existe um indicador para fazer, né, para te responder isso, né? E esse indicador que eu gosto demais é pegar a dívida líquida e dividir pelo EBIT, né? Conforme for o resultado, nós temos uma empresa endividada ou não. Mas como assim, né? Como é que funciona isso? Vamos lá, vamos aos fatos. Em 2024, por exemplo, a dívida líquida da empresa estava estimada aqui, ó, em 3,1 bilhão de reais, beleza? O que eu tenho que fazer? Eu pego esses 3,1 bilhão de reais e divido pelo EBIT, né, que é 1,2 bilhão de reais. Então, se eu pego 3,1 e divido por 1,2, dá 2,6, né? O que isso significa? Isso significa que a empresa precisa pegar por 2,6 anos o 100% de seu EBIT, né, que é de 1,2 bilhão de reais, para quitar a sua dívida líquida, né? Isso é muito ou isso é pouco? Isso é razoável, né? O indicador legal seria 1. No caso das empresas de energia, as empresas elétricas, em virtude da característica perene do seu faturamento,
o mercado costuma, né, admitir um indicador maior, né, chegando aí a 3, 3,5%. Então, no caso da Celesc, ela sim tem uma dívida interessante, tá? Uma dívida, eu diria que até elevada, de 3,1 bilhão de reais, que já gera um resultado financeiro negativo relevante. Em 2024, ela deixou aqui 300 milhões de reais num resultado financeiro negativo, mas a dívida ainda ela é administrável e ela não é, assim, não requer muita atenção, porque ela está inferior a 3, e isso é legal, beleza? Isso é uma raridade. Poucas empresas do setor energético têm um percentual inferior a 3, tá? Mais à frente eu vou te mostrar uma empresa que eu gosto muito, que tem um indicador de dívida muito melhor que a Celesc. Mas peraí, agora vamos dar uma olhadinha nos resultados da DRE para ver como a Celesc anda a nível operacional. Pessoal, em relação aos indicadores da DRE, eu analiso poucos, tá? Faturamento, CMV, EBIT e lucro líquido, tá? Não arranjo muita confusão, não. Faturamento cresceu na faixa de 20% ao longo do período aqui de 2020 a 2024, um crescimento muito pequeno, tá? Eu esperava um crescimento maior, ok? CMV na faixa de 83%, 84%, isso é pouco ou isso é muito? Cara, eu vou comparar esse indicador com a Copel e com a CEMIG daqui a pouco, tá? Mas eu diria que está em linha, beleza? EBIT na faixa de 11%, aqui nós temos um EBIT fraco, né? Eu vou explicar por que está esse EBIT fraco mais na frente, lá na conclusão dos negócios, da avaliação do negócio. Lucro líquido 6,7%, o lucro líquido também fraco, mas está positivo, né? É uma empresa estatal, uma empresa menorzinha, né? Então não tem nada de errado aqui, beleza? É uma empresa que tem um resultado financeiro agora que está na faixa negativo, na faixa de 300 milhões de reais. Esse ano vai ser a mesma coisa, né? Uns 300, 320 milhões de reais. É uma empresa que deve te entregar em 2025 aí um lucro líquido aí também aí na faixa dos 800 milhões de reais, né? Não mais do que isso. E aí ela vai distribuir parte disso aí em dividendos, né? Mas enfim, é uma empresa que, vamos dizer, nada de extraordinário, beleza? É uma empresa nada de extraordinário. Mas dá para operar, dá para falar que é uma empresa ok, tá? Vamos fazer o fechamento do vídeo? Lá eu vou falar um monte de coisa que eu acho que é legal. Bora lá. E aí, pessoal, sob o ponto de vista econômico-financeiro, o que vocês acharam? Quer um resumo? Vou fazer agora, né? O que eu vi quando eu analisei a Celesc? Eu vi uma empresa que tem uma estrutura financeira forte, né? A análise dinâmica mostrou isso para a gente. É uma empresa que tem capital de giro estimado aí em 900 milhões de reais, tem uma necessidade de capital de giro na faixa dos seus 690, e isso faz com que a empresa tenha uma liquidez grande, robusta, de 240 milhões de reais. Já teve momentos melhores, mas já teve momentos piores também, né? A situação hoje da Celesc em relação aos indicadores dinâmicos, ela é ok, né? A pergunta que todo mundo gosta de fazer: a Celesc é uma empresa endividada? Então, para responder essa pergunta, nós pedimos ajuda no indicador muito importante, que é pegar a dívida líquida e dividir pelo EBIT. No caso da Celesc, né, se a gente pegar a dívida líquida de 3,1 bilhão de reais, dividir pelo EBIT de 1,2, nós vamos ter um indicador de 2,6. Isso é muito ou isso é pouco? Isso é o bastante, pessoal. O ideal seria 1. Para as empresas, né, do setor elétrico, a gente pode até admitir um indicador aí de 3, 3,5. Mas o que significa esse indicador? Esse indicador significa que a empresa precisava pegar 2,6 anos de seu EBIT para quitar a sua dívida líquida, né? É isso, né? Não é uma empresa tão endividada assim, não é das piores empresas do setor elétrico. Normalmente o que nós temos visto, e aqui no canal eu tenho mais de uma dezena de análises de empresas do setor elétrico, né? Nós temos visto que é um setor muito alavancado, tirando raras exceções. Existe uma exceção muito legal que é a CEMIG, eu vou falar daqui a pouquinho dela, tá? Mas então, voltando ao caso da Celesc. É uma empresa que tem seu faturamento aí na faixa dos seus 10, 11 bilhões de reais por ano. Faturamento da empresa não chega a 1 bilhão por mês, ok? Tem um CMV na faixa de 83%, e aí todo mundo fica curioso, é muito ou é pouco? Vou fazer uma comparação daqui a pouquinho, né? O EBIT de 11%, que eu acho fraco, e vou explicar por quê, e um lucro líquido na faixa dos 7%. Então, pessoal, a Celesc é uma empresa normal, nada demais, ela não tem nada de ruim, nada de bom, é uma empresa normal. Existe melhor? Existe. Existe pior? Muitas, inclusive no setor elétrico, tá?
Mas eu fiz uma comparação, levando em consideração Celesc, Copel e CEMIG. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês que comparação interessante. Bora fazer essa comparação, pessoal. Eu peguei alguns indicadores da CEMIG, né, PN, da Copel PN e da Celesc PN. Todas as ações preferenciais, ok? E aí, primeiro lugar, crescimento, né? A taxa de crescimento das empresas. CEMIG 9, Copel 7, Celesc 6. A menor taxa de crescimento aqui dos últimos 5 anos foi da Celesc, né? Eu fiquei impressionado. Eu não esperava isso, até mesmo em virtude do estado de Santa Catarina estar crescendo tanto aí nos últimos anos, né? Existe até um processo migratório populacional para lá, né? Mas enfim, números são números, é a empresa que menos cresceu das três, tá? CMV, né? CEMIG é o que tem o menor CMV na faixa dos 80%, Copel e Celesc na faixa dos 83%, tá? Nesse ponto aqui, pessoal, é bom a gente lembrar que a Celesc ela não tem um parque gerador muito robusto, tá? Praticamente aí 96% de toda a energia que ela vende, que ela distribui no estado de Santa Catarina, ela é comprada. O seu parque gerador é muito pequenininho, né? Não dá conta de praticamente nada. Celesc é uma empresa de distribuição, beleza? EBIT, o pior EBIT é o da Celesc, pessoal, 11%, Copel 18% e EBIT da CEMIG 21%. Mas por quê? Né? Se o CMV ele é muito parecido, né? Simplesmente, pessoal, porque a Celesc tem a menor escala de faturamento, né? E todos nós sabemos que existe um negócio chamado gasto fixo. O gasto fixo ele é fixo e ele praticamente independe em relação à estrutura da empresa. É claro que sim, né? Uma empresa muito maior tem que ter um contas a receber maior, uma diretoria maior, tem que ter uma estrutura de apoio maior. Mas não tão maior assim. Como a CEMIG e a Copel são empresas que faturam muito mais do que a Celesc, e aí quer dizer o quê? Que o gasto fixo da Celesc, percentualmente, ele fica mais elevado. E aí o que acontece? O EBIT da Celesc diminui, né? Nesse caso, a Celesc toma um banho de EBIT aí das outras duas empresas, né? Lucro líquido também da Celesc é bem pior, né? CEMIG bate 18, 17, 16%. Copel está batendo 12%, a Celesc aí seus mal porcamente 7%, tá? Endividamento, a melhor empresa, acho que é a melhor empresa do setor elétrico brasileiro, né? É a CEMIG a nível de endividamento, um endividamento de apenas 1,2 vezes, né? A Copel 3,2 e a Celesc aí seus 2,6, 2,7, né? Não é um indicador ruim, mas a CEMIG é muito melhor, né? O resultado financeiro das empresas, a Copel é a pior de todas, né? Que tem um volume de dívida maior, né? A Celesc menor, mas isso aqui é absolutamente irrelevante. O que importa são os termos relativos, né? Que o indicador da dívida líquida EBIT traz para a gente. Preço sobre lucro, né, que é um indicador que o mercado gosta muito, né? Eu olho com algumas reservas, mas não deixa de ser um bom indicador, né? A CEMIG tem um PL de 4,3, a Copel 12 e a Celesc 5,6. Então a CEMIG seria melhor que a Celesc, né? E dividendos, a CEMIG 13, Copel 6 e Celesc também em torno de 6. Aqui, a Celesc não é ruim, é porque compará-la com a CEMIG chega a ser até maldade, né? A CEMIG é bem melhor, uma empresa que tem um volume muito maior, fatura muito mais, né? Uma empresa muito mais madura, tem um parque gerador, né? Tem uma estrutura mais robusta, ela está num estágio diferente de administração e de resultados. Mas a Celesc não é uma empresa ruim, compará-la com um player do calibre da Copel, do calibre da CEMIG, talvez seja desproporcional. Mas é importante a gente comparar, né? E aí, pessoal, agora eu tenho que dar a minha opinião, né? Compensa ou não investir na Celesc? Então vamos por partes. Pessoal, eu já até tive Celesc na minha carteira. A questão da liquidez aí de 200 e poucos mil reais por dia não é um problema. Tive, comprei a 45, 46, vendi a 80, se me falha a memória. Estou com uns dividendos para receber até hoje. Eu acho que eu vou receber só no final do ano. Cara, a Celesc é aquela empresa, é uma empresa boa, mas é uma empresa normal, nada de extraordinário. O problema é que no setor elétrico tem empresas muito boas, né? Você comparar uma Celesc com a CEMIG é complicado, como a Taesa, né? Gosto muito da ISA também. Assim, o setor elétrico tem muitas empresas bacanas, né? E a Celesc é uma empresa normal, ok? Uma empresa normal, mas não é uma empresa ruim, tá? Eu fiz esse comparativo mostrando Copel, CEMIG e Celesc de propósito. Mas por quê? Com qual objetivo?
Porque os recursos, né, são finitos, né? A minha carteira, a minha disponibilidade para investir, ela é finita. A sua também é, né? A do Barsi é, de todos os investidores. Você pode pegar o maior fundo de investimento, a BlackRock, os recursos são finitos. Então nós temos que alocar os nossos recursos nos melhores ativos, naqueles ativos que têm o maior poder, o maior potencial de retorno, né? Eu já investi em Celesc, em outro momento, quando a ação estava 45, aí eu ganhei muito dinheiro. Hoje eu acho que a ação está acima de 100. Não sei, hoje eu não teria coragem de investir, beleza? Por quê? Porque ela está muito espichadona, né? Existem outras empresas que têm uma qualidade melhor, né? E são mais tranquilas. Aí você pode pensar assim, mas deve ter algum gatilho aí para fazer. Cara, gatilho no setor elétrico que nós vimos nos últimos anos é a privatização. Toda vez que se fala em privatização, a ação dispara, né? CEMIG está vivendo isso aí, já viveu idas e vindas, né? Da ação cair, da ação subir, em virtude da boataria que acontece em relação a esse drive, né, da privatização. Mas esse drive, ao meu ver, ele não existe em Santa Catarina, né? É um estado muito conservador, né? Apesar de ser um estado tido como progressista, mas nesse aspecto, a Celesc vai continuar lá. O governador já falou que não vai privatizar. O que o presidente da Celesc quer, pouco importa, né? Ele está lá para atender o seu acionista majoritário, que é o governo do estado de Santa Catarina, né? Então não acredito que vai ter esse gatilho. É uma empresa bacana, é uma empresa de boa qualidade, é uma empresa para ficar no radar, mas não é uma empresa para comprar a qualquer preço, né? Porque existem outros ativos tão bons, melhores que a Celesc, ok? Mas ela, com certeza, cara, ela é melhor aí do que metade, pelo menos, das empresas do setor elétrico brasileiro. Uma empresa bacana, bem administrada, eles estão de parabéns. Hoje eu não invisto mais na Celesc porque eu acho que tem outros ativos melhores. Mas já investi, posso voltar a investir. Tem que cair um pouquinho nesse preço, para mim não dá. Beleza? Essa é a minha opinião. Uma opinião de investidor para você também que é investidor, que está aí buscando as melhores informações possíveis no YouTube, no mercado. Ok? Gostou do vídeo? Dá um like. Não gostou? Deixa para lá, no próximo vídeo vai ser melhor. Tem algum comentário? Vamos discutir? Passa a sua opinião para mim. O que você acha de Celesc? Você já investiu? Teria coragem de investir em Celesc? Me passa a sua opinião. Vou ter muito prazer em ler e compartilhar os nossos pensamentos, ok? Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado. Bons investimentos e, principalmente, fiquem com Deus.